Olá, eu sou Saor Lucena. Seja bem-vindo ao Evangelho em Questão. No programa de hoje vamos falar sobre a existência de Deus. Será que ele realmente existe? Será que ele é um mito? Ou temos como provar a sua existência? E provar a sua não existência? Será que é possível? Quem vai nos ajudar a responder isso é o Dr. André Felipe, doutor em Engenharia Mecânica pelo UFPB, professor efetivo do IFPB e apaixonado pela apologética, pela defesa da fé. Seja muito bem-vindo, doutor. É um prazer tê-lo aqui no programa. Muito obrigado, Saul. É um prazer imenso estar aqui no seu programa. E você tem um canal, né, no YouTube, uma rede social chamada Cristão Inteligente. Fala um pouquinho para nós sobre ela. Isso, eu criei esse canal com o objetivo de proporcionar às pessoas livros, indicações de leituras, alguns vídeos para que as pessoas pudessem se apaixonar um pouco e tirar um pouco das suas dúvidas, dirimir um pouco das dúvidas relacionadas à defesa da sua fé. O canal e o Instagram é Cristão Inteligente. Então tá certo. Pessoal, fiquem aí atentos, acessem lá o Cristão Inteligente para ganhar alguns argumentos, aprender um pouco mais sobre como defender a fé. Então vamos começar pela pergunta mais óbvia, né? Deus existe? De forma indubitável, eu posso responder que ele existe, Saul. E por que você crê nisso? Eu passei a crer em Deus no momento em que eu fui constrangido pelo seu amor. Uma vez que eu fui impactado pela sua graça, uma vez que eu conheci esse amor que outrora eu não conhecia, eu passei agora a crer, largar a minha vida hedonista, de busca do prazer, em busca tão somente de me limitar a minha vida a essa existência, e você começa agora a ter uma perspectiva futura, uma perspectiva de uma imortalidade, uma perspectiva de você crer em algo superior a você. Você falou aí muito do amor, de que o amor de Deus lhe constrangeu a crer, mas indo para o lado mais científico, é possível provar a existência de Deus? Veja bem, Sal, se eu disser para você que a gente vai para um laboratório, eu vou fazer um experimento químico, físico, e vou mostrar para você que Deus existe, não estarei falando a verdade. Entretanto, eu recordo aqui de uma conversa que eu tive com um amigo, e ele disse o seguinte, um amigo ateu, ele disse: André, prove para mim que Deus existe. Mas o ônus da prova também recai sobre ele. Eu disse: prove para mim que ele também não existe. Ônus é o quê? Só para ficar mais claro. Ele tem a necessidade, o dever de me provar. Então, assim, ele vai ter a necessidade de me provar que ele não existe. Então, ele também não consegue provar. Entretanto, eu apresento argumentos para que ele possam, através de algumas inferências, através de algumas analogias, a gente conseguir dirimir mais essa necessidade, e você vai conseguir concluir que a gente necessita da existência de um ser superior a gente. Então, basicamente, nós não temos como provar a existência de Deus, mas temos como provar a necessidade da sua existência. A gente não consegue provar matematicamente, fisicamente. Eu não posso dizer para você que eu faço uma equação e provo Deus, tá entendendo? Mas eu posso, através de argumentos, mostrar para você que a gente tem a necessidade de ter um ser superior a gente, através de alguns argumentos que são bastante plausíveis e que faz a necessidade do homem ter a necessidade de Deus. E quais são esses argumentos? Quais os principais argumentos a favor da existência de Deus? A gente pode elencar, a gente tem vários argumentos, a gente pode elencar aqui o argumento cosmológico, a gente tem o argumento teleológico, nós temos o argumento moral, o argumento ontológico, enfim, a gente tem vários argumentos, dentre os quais temos alguns mais importantes, mas dentre todos eu poderia elencar de forma rápida aqui para você alguns desses argumentos. Quais são os que você considera mais importantes desses que você citou? Eu creio que o argumento cosmológico, o argumento teleológico e o argumento moral são três argumentos que dão bastante respaldo para você passar a perceber a existência de Deus. Então, vamos esclarecer um pouquinho esse cosmológico, vamos começar por ele então. Vamos lá. O que é o argumento cosmológico? O argumento cosmológico é o argumento que vai estudar, vai mostrar a necessidade do princípio da criação, do cosmos, do universo. Então, a gente tem que entender um pouco do princípio da causalidade. O princípio da causalidade diz assim: tudo que tem um início, tudo que tem um princípio, tudo que passa a existir, ele tem uma causa para aquilo ali. Então, o argumento cosmológico nada mais é do que diz assim: se tudo que passa a existir, se tudo que tem um início, ele tem uma causa, o universo, ele tem um início. Logo, o universo tem uma causa para existir. E o que é que mostra, quais são as leis ou alguma coisa que mostre que o universo realmente teve um início? Como é que nós sabemos disso? A gente pode usar dos princípios termodinâmicos, que já são
leis termodinâmicas. A gente tem a primeira lei da termodinâmica e a segunda lei, que são as mais conhecidas, que nos dão base para falar sobre isso. A primeira lei da termodinâmica diz basicamente o seguinte: a gente tem o princípio da conservação da energia. No nosso sistema como um todo, a gente tem o equilíbrio da energia. A energia, a gente não vê a energia criar, nem a gente vê a energia se perder. Então, com isso, muitos ateus apegavam a esse fato de dizer assim: a energia é eterna. Se a energia é eterna, então a gente não precisa evocar um Deus, a gente não precisa clamar por algo maior do que a gente para fazer o uso, porque a energia por si só é eterna. Mas chegou a segunda lei da termodinâmica, e a segunda lei da termodinâmica diz o seguinte, também chamada de o princípio da entropia, da desorganização. Então, esse princípio nada mais de mostrar assim que naturalmente algo tende do organizado para o desorganizado. Naturalmente as coisas vão tender sempre do organizado para o desorganizado. Então, para que eu pudesse exemplificar, para ficar mais claro para quem está nos vendo, para quem não tem tanto contato com isso, poderíamos pensar da seguinte forma, Saulo. Se a gente tiver um objeto e a gente segurar uma determinada altura, certo, esse objeto ele vai estar ali com a energia chamada energia potencial gravitacional. Se eu solto esse objeto ao chão, essa altura começa a se reduzindo a zero, e agora a gente começa transformando essa energia, que é o princípio da primeira lei da termodinâmica, ou seja, a gente tem a conservação, sempre uma energia se transformando em outra. Eu vou transformar agora a energia potencial gravitacional em energia cinética. Agora eu estou ganhando velocidade. E o que é que minha segunda lei diz? Que sempre que a minha velocidade, a minha energia cinética que eu adquiri vai ser menor do que a energia potencial. Resumindo, a energia final é menor do que a energia inicial. Por que isso? Porque eu tive perdas. Então, a minha segunda lei fica mais clara quando eu digo assim: a energia utilizável no meu sistema está reduzindo. A energia que outrora eu tinha aqui gravitacional não vai ser igual à energia que eu tenho aqui embaixo, ou seja, a energia utilizável diminuiu. Quando eu trago agora para o meu cosmos, para o universo, eu vejo que a energia está decaindo. A energia utilizável no nosso sistema está decaindo. Recentemente saiu agora, acho que em agosto, uma pesquisa de cientistas mostrando que 30 principais universidades, entre elas australianas, europeias e americanas, mostrando como a energia do universo está acabando. Então, assim, isso fica bastante claro que se a energia está acabando, é isso aí que a gente precisa entender do nosso sistema, quer dizer que meu universo não é eterno para trás. Porque se ele fosse eterno para trás, com essa taxa de decomposição que eu tenho do meu universo, nós não estaríamos aqui hoje. Ele já teria se esgotado a energia. E o nosso universo não é eterno para frente. De uma maneira bem simples, a gente poderia entender: o nosso universo teve uma data de fabricação e ele tem uma data de validade. Então, eu consigo provar, isso é bem claro hoje, assim, até as pessoas que não querem acreditar na criação como de um Deus, de um ser maior que o nosso, eles acreditam na teoria também do Big Bang, e muitos deles são ateístas. Não todos que acreditam na teoria do Big Bang são ateístas, mas os que são, eles já sabem que há 13,7, 13,14, arredondando aí, 14 bilhões de anos atrás, deu start, passou a iniciar. Então, eles acreditam já que a gente teve um ponto de partida. Então, mesmo no meio científico, hoje em dia, se acredita que o universo teve um início e que ele chegará a um fim. Teve um início, e a gente consegue provar isso naturalmente por leis que a gente tem. A gente não tem teorias, a gente já tem leis consolidadas que provam isso. Um fato mesmo. Fato comprovado que o universo agora está decaindo. Se a gente está com essa taxa de energia acabando, então nosso universo não é eterno para trás. Se ele não é eterno para trás, só para concluir, nós temos que ele teve um início. Se ele teve um início, então ele teve uma causa para ter esse início. E essa causa para ele ter esse início é um ser não causado. Um ser que não precisa de uma causa para existir. E aí surge a necessidade de algo maior do que o universo e a gente poder pensar no Deus. Então, no caso, ao analisar cientificamente o que nós temos visto, nós chegamos à conclusão de que precisa de um ser que não teve início, que não teve causa, para causar o que teve a causa. Isso, perfeitamente, Sal. A gente pode, utilizando o princípio da causalidade, as pessoas podem chegar para a gente e fazer a seguinte pergunta: então, o Deus que você está falando, então ele passou a existir. Então, quem criou Deus? Quem criou o Criador disso aqui? Muitas vezes eles fazem isso. Então, o princípio da causalidade, ele se dá da seguinte forma:
Ele diz tudo que passa a existir, tudo que teve um início, isso aí ele tem que ter uma causa. É diferente de Deus. Deus não tem início. Deus não tem início nem tem fim. Deus é um ser não causado. Ele não entra na categoria de coisas criadas. Então, isso aqui fica para deuses criados pelo homem. Então, e deuses criados pelo homem, a gente sabe que durante basta estudar a história, a gente vê aí que o homem tem a necessidade de fazer algo palpável, material, para que ele possa chamar aquilo ali de Deus. Então, o princípio da causalidade não se aplica. E não se aplicaria ao universo, isso é bem claro, a gente tem que entender isso, se a gente mostrasse que o universo é eterno. Mas o universo não é eterno. Então, se ele não é eterno, a gente já tem que afirmar que ele teve uma causa. E quem causou ele é um ser não causado. Está claro? Amém. Então, cientificamente, podemos ver que é necessário a existência de Deus. É necessário a existência de Deus para que a gente possa entender a complexidade de tudo que a gente tem, a complexidade de todo esse cosmo, o perfeito alinhamento de algumas variáveis que a gente pode, mais para frente, apresentar algumas. Então vamos para o segundo argumento que você falou. Qual foi o teleológico, é isso? Teleológico. Teleológico. O argumento teleológico é aquele que vai mostrar a finalidade, aquele que vai mostrar a razão de ter, tem que ter alguma razão para tudo isso estar existindo, uma finalidade específica. Foi muito desenvolvido por William Paley, que é matemático, teólogo. Ele ficou muito conhecido como o argumento do relojoeiro. O argumento do relojoeiro porque ele disse da seguinte forma. Ele disse, se eu vier caminhando por um pântano, uma determinada região, e aqui eu chutar uma pedra e perguntar quem foi que colocou essa pedra, eu não vou ter problema nenhum em responder, essa pedra sempre existiu. Entretanto, se eu venho caminhando pelo pântano e agora eu pergunto, se eu chuto um relógio, eu digo, quem colocou esse relógio? A resposta seria absurda se eu dissesse, esse relógio sempre existiu aqui. Por quê? Porque para fazer um relógio, a gente precisa do conhecimento humano, de fazer aquelas engrenagens perfeitamente alinhadas, com a escolha correta do material. Eu preciso de uma caixa de aço ali para proteger todo aquele mecanismo. Eu preciso de um visor transparente para poder me mostrar a hora. Eu preciso de tudo isso. Então, isso dá prova da inteligência. Dá prova não do caos, assim, não do nada pode chegar naquela... Não do aleatório, Não né? do aleatório pode chegar naquilo ali, só. Então, assim, aquilo ali mostra para a gente a necessidade de que teve um relojoeiro. Eu não sei quem é o relojoeiro. Eu não sei se ele é brasileiro, se ele é chinês, de qual é a origem dele. Mas eu consigo inferir, dizer assim, teve uma inteligência humana. E ele parou e refletiu e disse, se para umas simples coisas que a gente tem como relógio, existe a necessidade de um relojoeiro, porque essa complexidade toda que a gente enxerga aqui no universo, não era necessário ter alguma mente maior do que a nossa, uma mente que consiga fazer algo surpreendente, algo que a mente da gente não consegue imaginar. E eu fico pensando assim, trazendo alguns pontos importantes de como a gente está devidamente ajustado para a gente estar aqui nesse cosmo, nessa terra. A gente parar para analisar, Saul, a posição que a gente está da Terra para o Sol, se a gente variasse um pouco mais de 10% para frente, a gente, naturalmente, a água do nosso planeta evaporaria. Se a gente se afastasse 10%, um pouquinho para trás, mais distante, nossa água iria congelar. Se a nossa Terra aqui variasse um pouco mais a velocidade de rotação que a gente tem, a gente causaria ventos da ordem de 300 a 400 quilômetros. Então, a gente não teria vida. Se a gente não tivesse uma atmosfera que nos protege aqui dos meteoritos que passam e que entram na nossa camada aqui, quando entra na atmosfera, ele pulveriza aqui aquelas estrelas cadentes que a gente vê ali. Se a gente não tivesse essa camada protetora, a gente não teria vida. Então, a gente precisa aproximadamente, Saul, de 2 milhões de variáveis para que haja vida do jeito que a gente tem aqui nesse planeta. Desde a combinação de gases, desde a posição da Terra, desde a posição da Lua que a gente tem, que faz com que a estação, a rotação que a gente tem quando a Lua se aproxima, o movimento das marés que causa com que a água não fique parada constantemente. Então, assim, a gente começa a perceber que a gente tem diversas variáveis, diversos pontos que fazem com que vida nesse planeta, vida onde a gente está aqui, deve ter tido algo além da gente, uma mente muito superior à nossa, que posicionou a gente de forma precisa aonde a gente está. Esse é o argumento teleológico. Resumindo, pela complexidade que nós observamos na criação, nós vemos que
ali demonstra um criador, uma inteligência superior que fez aquilo. Isso. E você falou até que quando qualquer pessoa que está andando por um local encontra um relógio, encontra algo parecido, ele vai olhar e vai dizer, isso aqui é complexo, isso aqui deve ter um criador. Mas ao olhar, muitas pessoas, ao olhar para a criação, elas dizem, não, isso é fruto do acaso. Você diria que isso é uma incongruência, que isso não faz sentido, esse argumento na cabeça delas mesmo? Isso, de fato, não faz sentido. A gente começa parando para debater, eu tenho alguns amigos ateus, e assim, a gente, quando você começa tentando mostrar argumentos, Saul, o que é que acontece? Você para analisar que às vezes ele não está acreditando naquilo, não é porque ele não tem mais evidência da existência de um Deus, mas muitas das vezes é a fuga da necessidade de algo superior a ele que ele tem que prestar conta das suas atitudes. Seria meio que uma teimosia. Seria mais ou menos que isso. Assim, não é necessariamente uma falta de comprovação científica, mas é uma falta assim de eu não quero prestar conta dos meus atos, eu não quero estar nem aí se tem alguém que eu devo prestar contas a ele. Então eu prefiro me esquivar das religiões, seja elas quais for, que necessitam de uma prestação de contas, algo superior a ele. Ele diz assim, eu prefiro continuar levando a minha vida do jeito que eu estou, para não ter essa... Não é uma falta de comprovação científica, isso eu poderia dizer. Eu fico, só concluindo, eu fico assim, às vezes, pensando... Eu terminei meu doutorado em engenharia mecânica, fiz uma mão robótica, foi muito difícil fazer o que eu fiz, assim, eu sei o quanto eu sofri para fazer aquilo ali durante quase 4 anos de estudo, e eu fico pensando, como é que uma coisa tão simples, que eu tentei replicar, que já está pronto aqui, eu sofri tanto, eu penei muitas horas de estudo ali em cima, para poder fazer aquilo, e eu ficaria assim, se alguém chegasse e dissesse, isso aqui é fruto do acaso. Não pode ser fruto do acaso. Isso aqui 4 tem anos de 4 anos de trabalho e está muito, muito longe da perfeição que a gente tem na mão humana, mas muito longe mesmo, isso eu posso te garantir. Só resumidamente, comparando a sua mão que você fez, a mão robótica lá, de 4 anos de trabalho, a uma célula da mão, qual ganharia? Qual seria mais complexa? Com toda certeza, uma célula. A informação que a gente tem numa célula fica próximo de uma enciclopédia, e minha mão não está nem próximo disso de informação. É isso aí, pessoal. Vocês já viram aqui 2 argumentos muito importantes e muito detalhados a favor da existência de Deus. Ele citou mais um, que é o argumento moral, não é isso? Perfeito. E após o intervalo, nós vamos aqui conversar com ele, ele vai nos esclarecer um pouco mais sobre isso. Se você quer aprender mais sobre a existência de Deus, não saia daí. Vamos conhecer mais? Loja na praia, no final do Redão de Manaíra. Promoções. Bíblia Viva, 9,99. Bíblia de Estudo Esperança, 39,90. Livro O Casal Segundo o Coração de Deus, 26,90. Evangelize e edifique através das camisetas Pecado Zero. Produtos cristãos Estrela da Manhã. Toda a variedade de produtos da editora Luz e Vida com promoções imperdíveis. Gospel Mix em Mangabeira. No centro, no Shopping Tambiá, segundo piso. E agora na praia, no final do Redão de Manaíra. Gospel Mix. Olá, voltamos com o Evangelho em Questão. Hoje nós estamos falando sobre a existência de Deus. O doutor André já falou aqui conosco sobre 2 argumentos, o argumento cosmológico e o argumento teleológico, que provam a necessidade da existência de Deus. A criação apontando para a existência de Deus. E agora, doutor André, eu gostaria que o senhor falasse sobre o terceiro argumento que o senhor citou como muito importante, o argumento moral. O que é esse argumento? Como podemos defini-lo? Veja bem, Saul, o argumento moral, ele é o argumento, assim, a gente precisa entender primeiro valores objetivos e subjetivos. Objetividade é tudo aquilo que independe da opinião dos outros. E subjetivo é tudo aquilo que depende da opinião. Então, um gosto de uma determinada coisa, isso é subjetivo. Eu posso gostar e você não pode gostar. Objetividade é aquilo que eu posso dizer, estuprar
Isso é, de fato, errado, tanto para mim, quanto para você, quanto para qualquer cidadão nesse planeta. Valores que estão impregnados dentro da gente. Então, eu gosto de fazer um paralelo, quando eu abordo esse tema, com os materialistas ateístas, aquelas pessoas que reduzem tudo à matéria. Eu fico pensando, se tudo partiu da matéria, se tudo partiu da evolução química, né, com reações químicas, e chegamos até aqui, como é que a gente consegue provar, através da matéria, o ódio, o amor, a generosidade que a gente tem dentro da gente? A gente não consegue ver uma molécula de amor, a gente não consegue ver um átomo de homicídio. Então fica difícil mostrar, provar, um materialista me dizer como é que ele fala, como é que ele tem esses valores dentro dele. Da mesma forma, se a gente for tratar com um evolucionista, a evolução biológica, onde Charles Darwin mostrou, através da seleção natural, aonde sempre sobrevive o mais apto, onde a necessidade do mais bem preparado, do que estava mais apto ali, vai se propagar a sua raça. Então, como é que eu consigo explicar atitudes altruístas que os seres humanos têm? Aquelas atitudes em que as pessoas colocam até mesmo em risco a sua própria vida. Se eu citar para você um exemplo, para que a gente possa entender isso, se você passa em determinado prédio em chama, e você tem, ou num carro mais fácil, na rua, e você vê alguém lá dentro pegando fogo, e você consegue ali tentar abrir aquela porta e puxar a pessoa, ajudá-la de alguma forma, como eu explico, através da seleção natural, que essa atitude eu vou lá e faço? Não seria vantajoso, não é? Não seria vantajoso, não tem explicação isso, porque a evolução prega assim, a necessidade somente do mais apto sobreviver. Então eu poderia muito bem chegar lá e dizer assim, eu sou o mais bem capacitado, eu sou o mais bem preparado, eu não estou queimando nesse fogo, então você morre e eu vou sobreviver. A gente vê isso também, se a gente parar para analisar, nos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Muitos alemães colocaram em risco a sua própria vida, salvando alguns judeus, pela sua própria consciência. Aquilo ali queimava dentro deles, eles dizendo assim, isso aqui tem algo errado, eu não posso, pela perpetuação da raça branca, que eles pregavam que era correta, que seria melhor aquela raça ariana. Então, e eles disseram assim, a gente coloca em risco a nossa vida para salvar. Então, para a gente resumir, o argumento moral está interligado com o quê? Está interligado com valores que a gente tem dentro da gente. Immanuel Kant, filósofo, ele disse o seguinte, tem duas coisas que me causam perplexidade. É o céu estrelado e a moralidade do ser humano. E isso passou se trazendo bem para um contexto mais próximo da gente. A gente tem C.S. Lewis. C.S. Lewis foi quem popularizou bem o argumento moral. Ele disse o seguinte, se existem leis, existe um legislador. Leis morais existem, logo existe leis morais objetivas existem, logo existe um legislador moral. O que eu quero concluir com isso, esse argumento, é dizer assim, se você tem valores e princípios dentro de você, princípios que norteiam para a gente saber o que é certo, saber o que é errado, saber o que é o bem, o mal, através de uma evolução desenfreada, a troco da aleatoriedade, a gente não conseguiria concluir e explicar isso. Entendeu, Sal? A gente pode também dizer o seguinte, um ateu pode chegar para a gente e fazer o seguinte questionamento. Eu sou bom, faço tudo isso que você falou, André, mas eu não creio em Deus. E aí, como é que você justifica isso? A pergunta deveria ser feita, pode o homem ser bom sem um Deus? Isso não pode. Por quê? Todo homem, queira crer em Deus ou não, ele vai estar gravado no seu coração a moralidade dele. A moralidade, princípios que norteiam a nossa vida aqui nessa terra. E, como a gente está num ambiente aqui de evangelho, que a gente pode citar a Bíblia, a gente vê lá em Romanos, capítulo 2, versículo 15, Paulo diz assim, a humanidade vai ser indesculpável pelas leis que estão gravadas no seu coração. Então, quando ele falou isso, ele não falou para os cristãos, é a humanidade. A humanidade está indesculpável porque todos temos dentro da gente já o que é certo, estuprar é errado, roubar é errado, tirar o que é do meu vizinho é errado, tudo isso a gente já sabe dentro da gente. Você então diria que por vermos que existem valores morais absolutos, então isso exige que alguém tenha colocado esse padrão em nós. Não poderia ser um padrão aleatório, até porque pela evolução, que é o que se prega o materialista, não seria algo vantajoso muito desses valores morais, não é isso? Perfeitamente. A gente vê mais
sentido ver um legislador externo a gente, colocar isso dentro da gente, porque se for pelas leis que a ciência tenta provar, a lei a teoria da evolução explicada por Darwin, através dos argumentos da seleção natural, a gente não consegue entender, fica incongruente. Se sobrevive o mais apto, por que é que eu tenho a necessidade de ajudar o meu próximo quando eu passo por ele? Como é que eu explico para o materialista, como é que ele me explica, se tudo se reduz à matéria, por que é que eu tenho amor dentro de mim? Qual foi a reação química? Como é que eu vou para um laboratório e provo, através de compostos químicos, a generosidade? Eu não consigo provar isso. Então, é algo que transcende a humanidade que foi colocada dentro da gente. Segundo a cosmovisão naturalista, não teríamos como entender isso, né? E assim, como a visão de Deus, da existência de Deus, ela interfere no propósito da vida? Influencia em algo você saber que Deus existe, crer que Deus existe em relação ao propósito da vida? Uma pessoa sem Deus pode ter um propósito de verdade? Veja bem, se a gente parar para reduzir a nossa vida, assim como o universo está fadado a morrer, e o ser humano reduzir a sua vida tão somente até o dia da sua cova, a sua vida passa a não mais ter sentido. As pessoas podem chegar a pensar e dizer assim, tanto faz eu viver como um assassino em série, como uma pessoa que está totalmente despreocupada em fazer bem ao próximo, como eu posso ser uma pessoa que estou temendo agradar, tentando buscar o bem-estar do meu próximo. Então, independe da forma como eu vou viver, tudo vai me levar à cova. Então, não teria futuro se dedicar a não, justamente, se você reduz a sua vida tão somente a essa faísca que a gente tem de vida aqui nessa terra tão passageira, ficaria às vezes sem sentido. Dostoiévski tem uma frase que eu acho bem interessante. Ele diz o seguinte: um mundo sem Deus, tudo é permitido. E eu fico... Richard Dawkins tem no seu livro lá, ele diz assim, um homem nada mais é do que uma máquina de propagação do DNA. Eu fico, às vezes, me questionando, será que de fato ele pensa nisso? Será que de fato Richard Dawkins pensa que ele só está aqui nessa terra só para propagar carga genética para os seus filhos, para a sua prole? Será que isso isso de fato está impregnado na mente dele, ou ele só fala aquilo para tentar buscar alguma resposta que ele não tem? E isso aguça muito a necessidade dos cientistas, porque a gente tem que entender que a ciência tem um limite. A ciência não vai dar resposta para tudo. A ciência chega a um ponto que diz, daqui eu não posso passar. E muitos dos cientistas, e muitas pessoas até que não são cientistas, pensam que a gente tem resposta para tudo, mas a gente não tem. Na ciência a gente não tem. Eu posso citar como perguntas que a ciência não tem resposta, de onde foi que a gente veio, para onde é que a gente vai, o que é que me aguarda depois da morte, que sentido faz eu estar aqui nesse universo. A ciência não consegue provar. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso a ciência não pode provar tudo, nem mesmo que ela está correta, né? Porque senão seria algo redundante. E isso, justamente, essas perguntas, esses questionamentos, não são coisas que eu estou fazendo, são coisas como a mais alta estirpe aí dos cientistas, como Stephen Hawking, aquele físico bem conhecido. Ele disse assim, se a gente parar para equacionar, tentar achar toda as leis que regem esse universo, e a gente conseguir voltar até lá no princípio, até onde deu start. A pergunta que vai surgir é, por que é que esse universo passou a existir? Por que é que ele se deu esse trabalho todo de existir? Por que é que a gente está aqui? Então, essa pergunta não tem. Francis Collins era o ex-diretor do genoma, para estudar o DNA, e ele disse o seguinte, ele disse, a gente não consegue ter resposta para entender de onde foi que a gente veio, para onde é que a gente vai. Então, essas perguntas ficam na mente dos cientistas, e ele só vai encontrar essa resposta a algo que transcende a ciência. Se eu tiver só mais um tempinho para falar, Saul, a respeito de uma... Eu gosto de fazer uma analogia, isso eu li no livro chamado Por que a Ciência Não Consegue Enterrar Deus, de John Lennox, um livro muito bom. E ele tem uma analogia que ele faz com um bolo. Ele disse assim, Saul, imagine que eu chego aqui, trago um bolo para você, apresento esse bolo, e digo, Saul, vá lá e busque todos os cientistas que você tiver disponíveis, seja eles os laureados em prêmios Nobel, tudo que você tiver, e traga para a gente estudar esse bolo. E aqui você vai trazer físico, químico, bioquímico, matemático, e aqui a física consegue provar para mim transferência de calor dentro desse bolo, eu consigo provar a química que esse bolo tem, eu consigo provar a cada 100 gramas a carga nutricional que esse bolo tem, eu consigo calcular o volume.
Entretanto, Saul, ninguém, essas palavras são muito fortes, mas ninguém vai conseguir provar através da ciência por que foi que eu fiz esse bolo. Só tem uma forma da gente responder essa pergunta. Se você perguntar para mim, André, por que foi que você fez esse bolo? E eu vou dizer assim, porque eu quis comemorar com você. Então, a ciência jamais vai encontrar resposta para tudo, a não ser que pergunte ao Criador, que é Deus, e Ele já respondeu. Tudo isso foi feito para o louvor da sua glória. Amém. Glória a Deus. Ô doutor, qual livro o senhor recomendaria para que as pessoas que estão em casa, as pessoas que querem aprender mais sobre como falar da existência de Deus, possam se aprofundar? É difícil a gente citar um livro só, assim, que iria lhe ajudar, mas eu posso elencar aqui William Lane Craig como um apologeta do nosso momento. Ele tem um livro chamado Em Guarda. Você que quer adquirir esse livro, é uma boa escolha, é uma boa literatura. Nós temos um livro de uma leitura mais simples, chamada Em Defesa da Fé, um livro chamado o autor dele é Lee Strobel. Esse livro aqui, ele apresenta argumentos para vocês sobre a existência, sobre o problema do mal. Então, temos o livro Por que a Ciência Não Consegue Enterrar Deus, de John Lennox. Então, são vários. O que eu queria indicar, no máximo, esses três, para que quem quer iniciar nesse estudo, que é um estudo muito relevante, é um estudo onde eu convido as pessoas que estão aí ouvindo, os cristãos que estão, a gente precisa de cientistas cada vez mais cristãos, a gente precisa cada vez mais de pessoas boas na nossa era, que se dedicam a estudar e se comprometer com o estudo e não abandonar a sua fé. É isso aí. Então, se vocês querem se aprofundar mais, vão na Gospel Mix, procurem lá esses livros e conheçam, busquem conhecer mais. E no Questão da Semana estaremos sorteando um dos livros que o doutor recomendou, o livro de William Lane Craig, Em Guarda, da editora Vida Nova. Para participar, acesse o nosso Facebook, responda a pergunta, siga o passo a passo e lá você estará concorrendo a este livro. Doutor, foi muito bom tê-lo aqui, gostei bastante, creio que aprendi bastantes argumentos para falar sobre a existência de Deus. Já vi que minha fé não é algo cego, mas que existe fatos que apontam para ela. Muito obrigado mesmo. Sal, foi um prazer estar com você aqui. Eu sei que é um tema muito complexo para pouco tempo. Fico muito honrado de ter participado desse momento com você. Muito obrigado por estar aqui. Deus abençoe muito esse programa e a sua vida, meu irmão. Amém. A sua também. E se vocês aí de casa querem assistir os programas do Evangelho em Questão, querem rever esse, recomendar, acesse o nosso canal do YouTube. Lá você vai ter acesso a este programa, domingo, a partir de 1h da tarde. Você também terá acesso aos outros, a entrevistas externas, minhas opiniões sobre alguns temas tratados aqui e muito mais. Acesse também nossa página no Facebook e Instagram e você ficará por dentro de todo o Evangelho em Questão. Muito obrigado pela sua audiência. Não perca o Evangelho em Questão e Deus abençoe.